aqui na sala de imprensa do Santuário Nacional para esta coletiva de imprensa que hoje temos presentes o reitor do Santuário Nacional, Padre Eduardo Catalfi, o reitor do Seminário Bom Jesus da Arquidiocese de Aparecida, Padre Renan Rangel. Nessa manhã nós vamos nos dedicar a abordar o tema da festa e novena da padroeira do Brasil deste ano de 2019, fazendo alinhamento também com as demais atividades que a Igreja realiza nesse mês aqui em Aparecida, em outubro. O Padre Renan Rangel vem falar conosco sobre o mês extraordinário, o mês missionário extraordinário que o Papa Francisco convocou, e aqui no Brasil será aberto em Aparecida. O Padre Eduardo Catalfi, além de falar também da festa da padroeira, comentará sobre os 125 anos que os padres da congregação do Santíssimo Redentor, os missionários redentoristas, comemoram do zelo pela imagem de Nossa Senhora Aparecida, nessa acolhida ao povo de Deus que visita Aparecida para suas orações, para os seus agradecimentos. Então, um bom dia a todos. A nossa palavra, a nossa primeira palavra, como sempre, é uma palavra de acolhimento, de boas-vindas. A gente sempre diz que o Santuário Nacional é a casa da mãe, é a casa onde a gente se sente bem. Que vocês possam, de fato, exercer aqui um trabalho de anunciar boas notícias, de anunciar também a alegria do Evangelho. A nossa saudação a todos os meios de comunicação que venham ao encontro daquilo que o Papa Francisco sempre diz com insistência: é preciso comunicar a alegria do Evangelho. A alegria do Evangelho deve nos fazer lembrar que mesmo as exigências de Jesus não são capazes de arrefecer a alegria e o entusiasmo de quem segue o Senhor, de quem segue Jesus e o seu Evangelho. Hoje nós temos a alegria de ter a presença do Padre Renan, que é reitor do Seminário da Arquidiocese de Aparecida, especialmente durante este mês preparatório para a festa de Nossa Senhora. Falta apenas um mês para a grandiosa festa de Nossa Senhora Aparecida. Mas a gente sempre costuma dizer que Aparecida tem festa todos os dias, que Aparecida tem notícia todos os dias, e a notícia do santuário é sempre a notícia do acolhimento, a boa notícia do Evangelho. A propósito, Evangelho significa isso, significa boa notícia. Bom dia, é uma alegria estar aqui com vocês. Obrigado, Padre, pela acolhida. Obrigado pela oportunidade de transmitir a vocês o que a nossa Arquidiocese de Aparecida está programando para esse mês missionário extraordinário. Como disse, eu aqui represento o nosso arcebispo, que não pôde estar. Todos os anos o mês de outubro é chamado mês missionário. Isso acontece desde 1919, quando o Papa Bento XV escreveu um documento chamado Maximum Illud. Por esse documento o Papa quis incentivar a atividade missionária na Igreja e deu ao mês de outubro essa conotação, um mês de conscientização do trabalho missionário, das missões adjacentes, ou seja, das missões fora do seu país, do sair para ir ao encontro daqueles que ainda não conhecem a boa nova do Evangelho. Desde então, essas atividades missionárias acontecem não só no mês de outubro, é claro, mas de forma específica, de forma mais intensa nesse mês. Esse ano, celebrando o centenário desse documento, o Papa Francisco proclamou um mês missionário extraordinário. Por que extraordinário? Porque todo mês de outubro, em comemoração a esse mês, a esse documento do Papa Bento XV, todo mês de outubro é chamado mês missionário. Portanto, é importante destacar, é um mês missionário extraordinário. E nesse mês missionário extraordinário, o Papa pediu que as dioceses do mundo inteiro incrementassem atividades que favorecessem o crescimento da consciência missionária do povo. Aqui na nossa Arquidiocese de Aparecida não vai ser diferente. No dia 1º de outubro, nós teremos a abertura do mês missionário extraordinário em âmbito nacional. Estamos no Santuário Nacional, é a casa não só da Arquidiocese, mas é a casa de todos os brasileiros. Por isso, no dia 1º de outubro se dará a abertura nacional do mês missionário, então é em âmbito de CNBB. No dia 2 de outubro nós teremos a abertura diocesana. A abertura se dará com uma vigília missionária aqui no santuário, das 22 horas até as 0 hora, na Capela do Santíssimo Sacramento.
Depois, cada paróquia da Diocese foi convidada a criar também o seu cronograma para esse mês. Seguindo, no dia 20 de outubro, teremos a Romaria Nacional do Mês Missionário, também organizada pela CNBB. E no dia 20 de outubro, no mesmo dia, teremos uma caminhada missionária, valorizando também a presença do nosso santo, nascido aqui na nossa terra, o Santo Antônio de Santana Galvão. Essa caminhada sairá da Praça da Estação em Guaratinguetá e caminhará até o Santuário Frei Galvão, no Jardim do Vale, também em Guaratinguetá, às 7 da manhã. E por fim, no dia 31 de outubro, encerrando o mês missionário extraordinário, às 19 horas haverá uma procissão luminosa percorrendo o caminho do Rosário aqui em Aparecida. Como eu disse, essas atividades, algumas delas são diocesanas, outras em âmbito nacional. Tudo isso é para destacar, para salientar que todos nós batizados temos uma missão. Missão não é só coisa de padre e de freira. Missão é a identidade do cristão. Todos nós batizados temos a missão de comunicar Jesus, de levar Jesus, de testemunhar Jesus, de falar de Jesus, sobretudo de ser presença de Jesus onde quer que nós estejamos. Então faço votos que esse mês de outubro nos ajude a redescobrir essa nossa identidade missionária. O tema da festa de Nossa Senhora para esse ano tem como inspiração principal exatamente essa perspectiva de quem aceita o convite de ser missionário, com Maria, escolhidos e enviados para a missão. É o tema da festa desse ano. Ou seja, em Maria nós vemos alguém que soube também ouvir a palavra de Deus, o convite de fazer-se missionária. A gente sempre diz, inspirado sobretudo nos primeiros pensadores do cristianismo, que antes de gerar, antes de dar à luz o Filho de Deus, Maria concebeu Jesus no seu coração, na sua vontade, no seu bom propósito. Maria não é apenas um instrumento de Deus. Nós diríamos nos dias de hoje, Deus não quis fazer de Maria apenas uma barriga solidária, uma barriga de aluguel, não. Maria é também discípula. Maria é aquela que se coloca a caminho de Jesus, se coloca no seguimento de Jesus para se tornar também discípula. E o tema da festa desse ano tem essa inspiração, a meu juízo, muito importante, muito significativa, porque faz sintonia com aquilo que o Papa Francisco pede que se faça no mundo todo, uma reflexão sobre o que significa ser missão, ser missionário, o que significa anunciar o Evangelho. Com Maria, escolhidos e enviados em missão. Isso nos faz lembrar, sobretudo, da graça batismal que um dia nós recebemos. Não sou só eu e o Padre Renan que somos missionários. Não são só os religiosos, os padres. Todos os cristãos, de alguma maneira, são convidados e enviados em missão. Essa é a mensagem principal da festa de Nossa Senhora Aparecida para este ano. Até o tema do mês missionário é justamente esse: batizados e enviados à Igreja de Cristo em missão no mundo. Para reforçar justamente isso que o padre agora salienta, que todo batizado tem uma missão no mundo. Depois, sobre isso também, Padre Renan, uma coisa que me ocorre é aquele pedido que o Papa Francisco vem fazendo já há muito tempo, de uma igreja em saída, de uma igreja que é comparada a um hospital de campanha, ou seja, o Papa vê com muita clareza que a igreja necessariamente tem que ser mais missionária, principalmente no sentido de sair um pouco do seu conforto, do conforto da sacristia, do conforto dos centros de pastoral, do conforto da própria igreja. O Papa com insistência nos pede que a igreja alcance também aquilo que ele chama de periferias existenciais, pessoas que estão à margem do anúncio da igreja, à margem do anúncio do Evangelho. Por isso que o mês missionário vem com toda essa força, como o Padre Renan insistiu, um mês extraordinário. E o mês missionário começa com essa perspectiva de anunciar a alegria do Evangelho. Não poucas vezes a gente fixa no ouvido, no coração, aquelas palavras de maior exigência de Jesus. Tome sua cruz e siga-me. Os pássaros do céu têm as suas tocas, têm os seus ninhos,
mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Não poucas vezes a gente tem a impressão que o Evangelho é muito exigente, e mas o Evangelho, diz o Papa Francisco, é também alegria. A gente não pode nunca perder a ternura, a esperança do Evangelho. E todo missionário tem necessariamente que comunicar isso, comunicar a alegria de viver novos tempos, tempos de Deus em nossas vidas. Exatamente. Esse mês, penso que quer nos ajudar como igreja a fazer 2 movimentos. O primeiro é como do coração, né? O movimento de olharmos para nós mesmos e redescobrirmos a nossa identidade. E depois o movimento de sairmos de nós mesmos. Se nós não estivermos conscientes de quem nós somos, ou seja, se nós não estivermos entranhados da nossa identidade, da nossa missão, do nosso compromisso, daquele encontro com o Senhor que mudou nossa vida, nós não teremos o que comunicar. Não é uma saída para passear, mas é uma saída em missão. Ou seja, eu me encontrei com o Senhor, sou consciente da minha identidade cristã, e porque sou consciente da minha identidade cristã, saio para comunicar o Senhor, saio para ser cristão no mundo. Não é só dentro do ambiente eclesial, mas é ser igreja no mundo, lá no ambiente onde cada um de nós está. Vocês, jornalistas, têm que ser cristãos no mundo, comunicando a verdade, comunicando a justiça, comunicando aquilo que realmente é, né? Isso é ser cristão no mundo. E assim por diante, né? Esse movimento então de igreja centrípeto e centrífugo, né? Olhar para si para poder sair de si. É isso que, em outras palavras, o Papa insiste de nós e que nós queremos ajudar os cristãos a redescobrir. O cartaz da festa deste ano, estampado aqui na capa da novena preparatória para a festa, traz de uma maneira muito clara o apelo para o Sínodo da Amazônia, né, que é outro ponto importante que vai orientar a nossa reflexão sobre a vivência da fé e, sobretudo, para a nossa vivência ao longo desses 12 dias que antecedem a festa de Nossa Senhora Aparecida. A ideia de convocar o Sínodo é iluminado principalmente, segundo o Papa Francisco, pelo desejo de entender que o mundo criado é obra de Deus. Na origem da criação do mundo está a presença, a força, a graça de Deus. O livro do Gênesis quer dizer isso de uma maneira muito clara. O livro do Gênesis não é um livro de história, não quer contar nos moldes de uma historiografia moderna a origem do mundo, mas o livro do Gênesis tem essa preocupação muito significativa de testemunhar que na origem da criação do ser humano, na origem da criação do mundo, está a graça, a força, a presença de Deus. O próprio Papa Francisco, quando ele próprio escolhe o nome de Francisco, ele apresenta para a Igreja e para o mundo uma mensagem de ligação com a natureza, com a ecologia. Tenho certeza que a perspectiva do Papa, ao escolher Francisco como nome, não tem apenas a ideia de fazer-se um instrumento da paz no mundo, mas o Papa tem a ideia clara de trazer para a reflexão da Igreja o cuidado com a natureza, o cuidado com a Amazônia, que será um dos temas fundamentais da festa desse ano também. O Padre Eduardo também falar sobre a presença dos missionários redentoristas, que neste mês de outubro também celebram os 125 anos da chegada aqui em Aparecida. Santo Afonso fundou a Congregação do Santíssimo Redentor no sul da Itália, em 1732. E no coração de Santo Afonso, alguém que veio de uma família nobre, de uma família abastada, no coração de Santo Afonso estava o desejo muito sincero, muito claro, de ser missionário, de anunciar o Evangelho para os pobres, para aquelas pessoas que viviam na periferia geográfica do mundo mesmo, na periferia geográfica, na periferia existencial do mundo. E Santo Afonso sempre incentivou os seus missionários a comunicarem a alegria do Evangelho, a esperança do Evangelho. Por isso que, para nós redentoristas, este ano é um ano jubilar, é um ano de júbilo, é um ano de alegria,
porque nós completamos 125 anos da presença redentorista aqui em Aparecida. Os redentoristas chegaram ao Brasil para trabalhar no Santuário de Aparecida. Essa foi a primeira missão que o nosso grupo missionário recebeu. Interessante que daquele primeiro grupo vindo da Alemanha, no coração dessas pessoas, desses missionários, estava a grande admiração pela devoção a Nossa Senhora. Os padres não falavam português, falavam alemão e latim, mas com muita coragem, com muito empenho, se dispuseram a assumir esse trabalho que de alguma maneira está no coração do nosso grupo missionário. Muitos anos se passaram, o nosso grupo missionário cresceu e consolidou-se à sombra do Santuário de Aparecida. Por isso que para nós, redentoristas, este ano é sobretudo um ano de muita gratidão a Nossa Senhora. A gente sempre diz que o redentorista, ele não é apenas um profissional do sagrado. O redentorista não é apenas um funcionário, um colaborador do santuário. Ele é alguém que, por vocação, é um devoto de Nossa Senhora. A devoção a Nossa Senhora está, sem dúvida nenhuma, no coração de todos os redentoristas. Por isso que, para nós, é um ano de muita alegria, de muita gratidão a Nossa Senhora. Bom dia, senhores padres, colegas jornalistas. Marcos Ivan, Canal 39, site de informação sobre turismo e cultura. Padre Eduardo, o senhor disse que o sínodo da Amazônia é importante também como símbolo de missão. Toda a proposta dessa festa de Nossa Senhora está focada na Amazônia. E retratando Nossa Senhora como defensora dos menos favorecidos, ela é a rainha do povo amazônico, entre outras classificações e qualidades, talvez. A minha pergunta é a seguinte: recentemente, o general, que é comandante, que é diretor do Grupo de Segurança Institucional do Governo Federal, disse que espera do Sínodo da Amazônia que se prenda somente na parte religiosa. A minha pergunta é a seguinte: é possível não se falar de política quando a política é necessária também dentro das próprias religiões de um modo geral, no caso, o foco, a religião católica? Marcos, a tradição da moral social da Igreja nos ensina que fé e vida não é possível separá-las, não é possível dissociar fé e vida. Então, acho que a questão fundamental que se deve colocar é exatamente essa. A fé é sempre em função da promoção da vida, da defesa da vida. Um dos primeiros pensadores do cristianismo, chamado Irineu de Lyon, bispo e doutor da Igreja, nos ensina que a glória de Deus é o homem vivo, a glória de Deus é a vida plena do ser humano. Então, claro, quando o Papa convoca o Sínodo da Amazônia, o Papa quer falar também da promoção humana, da promoção da vida. Agora, o Sínodo, ele não está em função exclusivamente da Amazônia brasileira. Nós sabemos que há vários países que integram a região amazônica. E a preocupação principal do Papa, sem dúvida nenhuma, é cuidar da mensagem da Igreja e do atendimento também dos ribeirinhos que vivem, não poucas vezes, situação de abandono, inclusive pela Igreja. Claro que essas questões sociais, elas vão surgir e elas são importantes, porque é preciso que na Amazônia haja atendimento médico, atendimento de escola, é preciso que haja condição de vida plena, de vida digna para todos, mas é preciso que haja também a condição de um bom trabalho religioso, de um bom serviço religioso, de uma evangelização que vise, de fato, a integração da pessoa. Bom dia a todos, Xandu Alves, Jornal O Vale. O senhor, como reitor, como é que o senhor está vendo o que vem acontecendo com a Amazônia hoje? A Amazônia tem recorde de desmatamento, recorde de queimadas, inclusive com investigação de queimadas criminosas. E como é que o senhor vê a política ambiental do governo? Que algumas pessoas apontam que essa política tem incentivado as queimadas, tem incentivado a agricultores a invadir terra da floresta. A questão da Amazônia é uma questão difícil para todos, não só para a Igreja, mas é difícil também para os poderes públicos. A gente tem acompanhado, por exemplo,
a dificuldade do governo em resolver esses problemas de incêndio, que são muito comuns também em outros países. A gente, não poucas vezes, ouve informações de incêndio em Portugal, na França, nos Estados Unidos. Então, isso é um problema, é um cuidado que pertence a todos nós. Claro que quando os bispos do Brasil, juntamente com o Papa Francisco, se propõem a fazer do Sínodo da Amazônia uma reflexão sobre a natureza, é também nesse sentido de buscar novos caminhos, novos rumos para uma ecologia que seja de fato integral. E a gente sempre diz que a preservação da natureza é compromisso de todos nós. Eu não sei se vocês se recordam, mas há muitos anos, eu acho que na década de 80, não lembro exatamente quando foi o ano, a CNBB promoveu uma campanha da fraternidade com esse tema, preserve o que é de todos. Então, quando a gente fala do Sínodo da Amazônia, quando a gente fala em sintonia com o Papa Francisco, da preservação da natureza, a gente está falando daquilo que a Igreja sempre falou, daquilo que a Igreja sempre promoveu, uma evangelização adequada para os lugares mais remotos do Brasil e a preservação, o cuidado com a natureza também. Só queria dar uma contribuição, uma informação. Há 4 anos o Papa Francisco escreveu a Laudato Si. Então não há nenhuma tentativa de confronto com esse ou com aquele governo. A Laudato Si foi escrita muito antes de qualquer coisa. A tentativa da Igreja com o Sínodo da Amazônia é trazer à discussão um tema que é comum para a humanidade. Isso que está acontecendo aqui é maravilhoso. A questão ambiental sempre aconteceu. Os problemas ambientais sempre aconteceram. Só que passava desapercebido por nós. Parece que está muito distante de nós. E de repente, esse problema, essa problemática é trazida à luz. E nós somos chamados a conversar, a nos conscientizar, a refletir e a tomar posturas e a perceber como nós podemos ajudar que essa questão se minimize. Tanto no campo eclesial, que é o foco do sínodo é pastoral, porque é um sínodo da Igreja, mas também como essas questões pastorais se aplicam na nossa vida prática.